Você já tentou investir em cuidar da saúde, perder peso e, quando você cortou os açúcares, as farinhas, os carboidratos, você se sentiu mal, ficou nervoso, estressado, com dor de cabeça? O que será que aconteceu? Seria uma abstinência? Fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai conversar sobre o que ocorre quando você precisa investir em cuidar da tua saúde para tratar da obesidade ou para evitar que o diabetes chegue e se instale, causando uma doença em você. Eu sou Moacir Toledo, médico de família e psiquiatra, e aqui nesse canal a gente conversa sobre saúde, doença e os bons cuidados, como melhor utilizar o sistema de saúde em benefício da sua saúde. Deixo aqui as minhas redes sociais para você seguir. E o que acontece então quando a gente corta carboidratos e passa mal, se sente mal, quando a gente começa, principalmente nos primeiros dias? Bom, o que acontece é que quando a gente come carboidrato, a gente vai absorver açúcar, glicose para o sangue e vai aumentar a glicemia. O açúcar no sangue vai aumentar. E isso causa fisiologicamente uma resposta do nosso pâncreas com a secreção de insulina. E a insulina é o que vai permitir a glicose entrar para dentro da célula e ser usada como fonte energética. E quando a gente vem ganhando peso, que a gente vem comendo muito carboidrato simples, principalmente os refinados, as farinhas e alimentos feitos com açúcar, a gente faz um índice glicêmico muito alto, aumenta muito a glicemia logo após que a gente come e o nosso pâncreas secreta insulina. Com isso, a gente hiperestimula o pâncreas e ele fica hipersecretor de insulina. E logo em seguida virá uma hipoglicemia. E aí a gente tem fome, a gente vai lá e come de novo. Como a gente está investindo em perder peso, a gente passou pelo médico e foi visto que estava lá a hemoglobina glicada, a glicemia chegando perto do diabetes, a insulina já estava alta, porque a insulina se eleva muitos anos antes da gente fazer o diagnóstico de diabetes, a insulina geralmente já começa a aumentar uns anos antes, você foi orientado a comer menos carboidrato, fazer menos refeições durante o dia. E só que você está com esse pâncreas hipersecretor de insulina. E aí, quando você come, ele secreta muita insulina, logo em seguida você está em hipoglicemia. E isso pode te causar dor de cabeça, mal-estar, sensação de fraqueza, tontura, mas é seguro. Em geral, quando a gente não está usando insulina exógena, injetando insulina e não está usando remédios hipoglicemiantes, remédios para baixar a glicose, a gente não tem risco de fazer uma hipoglicemia a ponto de desfalecer ou ter uma convulsão. O nosso corpo tem mecanismos para fabricar glicose, ele vai usar o glicogênio, que é uma forma compactada de guardar glicose, e acabando o glicogênio, o nosso fígado tem a capacidade de fazer a gliconeogênese, que é criar, formar glicose a partir das proteínas, a partir dos aminoácidos que vêm das proteínas e também de gerar energia a partir da nossa gordura. Nós sempre temos reservas energéticas de gorduras. Mas é preciso você ter força de vontade e resistir primeiro a essa primeira fase, quando você subtrai açúcares e carboidratos, né, que você está usando menos carboidrato, de aguentar esses sintomas, que depois o pâncreas vai diminuir sua secreção de insulina e você vai acabar se adaptando. Por isso é muito importante, quando a gente precisa perder peso, primeiro a gente precisa melhorar a, a qualidade, a qualidade dos nossos alimentos, para depois restringir a quantidade de calorias. Porque se eu tiver, se eu tiver usando muitos açúcares e com esse pâncreas hipersecretor, se eu restringir os açúcares e também a quantidade de gordura e proteína, diminuir tudo de uma vez, vai ser muito difícil para eu suportar. Então, primeiro, eu acalmo o meu pâncreas comendo menos carboidratos, tiro açúcar, tiro carboidrato refinado e depois eu posso também restringir a quantidade calórica no geral para, de fato, conseguir perder peso. Então, a primeira fase
é se adaptar a viver sem açúcar, sem amidos refinados, para depois a gente já implementa, né, atividade física, implementa o bom sono, dormindo cedo e no escuro, atividade física de manhã, a melhor é a resistida, ou seja, musculação. Depois que eu estou adaptado já, dormindo bem, fazendo atividade física e já sei viver sem doces, né, sem açúcares e carboidratos refinados, aí se eu preciso perder peso, eu faço uma restrição calórica e eu vou perder peso muito mais facilmente, desde que eu esteja dormindo bem, praticando exercício físico e comendo de maneira adequada, mais alimentos integrais, evitando os refinados. E é claro que a gente não pode esquecer de estar bem nutrido, de verificar nos nossos exames de sangue se a gente está bem de vitamina D, de complexo B, repor os nutrientes que estejam em falta e também olhar para a nossa parte hormonal. É extremamente vital olhar para os hormônios da tireoide, os hormônios da adrenal e para as pessoas que já estão aí, ó, passando talvez dos 40 anos, tem que olhar também para os hormônios sexuais para ver se não precisa fazer reposição hormonal desses hormônios que são extremamente importantes para o metabolismo e também para o nosso humor, para a nossa energia. E lembrar também que o estresse, a gente precisa acreditar nisso, estudar, manejar o estresse, se cuidar, porque a gente vai fazer só aquilo que a gente acredita, que a gente confia. Se a gente não estudar um pouco, a gente fica à mercê, porque você encontra discurso para todos os gostos, né? Você vai encontrar pessoas na internet falando que o que eu estou fazendo, por exemplo, da pessoa evitar de comer amido refinado e açúcares, seria terrorismo nutricional. Ora, esses profissionais que falam isso é porque eles querem vender para aquelas pessoas que não querem modificar de vida, que não querem abandonar o uso de açúcar e de carboidratos refinados, né? Esse público precisa de alguém que os assista. Então, quem escolhe falar que a gente ficar sem açúcares, sem alimentos industrializados, é terrorismo nutricional, é porque ele está optando em trabalhar com outro público. Eu, no caso, eu estou querendo trabalhar, buscar as pessoas que querem realmente melhorar de vida, se cuidar de verdade, para ter uma longevidade com saúde, com qualidade de vida. Novamente, friso que deixo aqui as redes sociais para você seguir a gente, dá teu like no vídeo, faça seus comentários para a gente enriquecer este assunto e muito obrigado e passa adiante, encaminhe esse conteúdo para que você possa ajudar com este conhecimento.